você que está conosco aí nessa noite, na nossa última ministração da Casa de Paz Live. Seja bem-vindo, né, nesse momento aí em busca da casa de paz, em busca do lar, né, um lar de paz, mais um degrau aí que estamos subindo para alcançar a paz em nossas casas, em nossos lares, em nossa família, né? Sejam bem-vindos. E foi um prazer assim essas semanas que nós tivemos juntos, né? Cada semana aí com uma ministração, cada semana com uma nova lição, um novo direcionamento. A cada semana o Senhor pôde, né, trazer graça, trazer misericórdia, trazer a paz dele sobre as nossas casas, sobre a nossa família, né, abençoando cada vida que esteve conosco, aquelas que estiveram online, aquelas que assistiram depois. Eu creio que o Senhor tem algo ainda muito maior para fazer na vida de vocês, na sua casa, no casamento, na vida dos seus filhos. E eu creio que o Senhor pode ainda fazer tudo aquilo que talvez você tinha uma expectativa para acontecer nessas semanas que estivemos juntos, mas não aconteceu da forma que você queria, da forma que você pensava. Mas eu creio que tudo isso ainda pode dar uma reviravolta. Amém. E coisas ainda maiores o Senhor tem preparado para você, assim como Ele preparou em cada semana que nós estivemos juntos, né? Antes da gente iniciar, né, nossa última ministração de hoje, né, desse ciclo da Casa de Paz, eu creio que esse projeto ainda vai abençoar muitas pessoas, muitas famílias. Amém. Né, amor? E cada ministração que nós tivemos aqui a cada semana, ela está disponível ali no YouTube, tá? Se você quiser compartilhar, se você quiser rever as mensagens, só você procurar o meu canal lá, Kleber Faria, e cada semana tem lá disponível a ministração que nós tivemos aqui, tá, gente? Então sintam-se à vontade para compartilhar, para assistir, para enviar para os amigos, familiares que não puderam assistir, ou uma ou todas. Fique à vontade, está lá disponível. Queridos, queria recapitular um pouco daquilo que nós falamos aqui durante todas as semanas, né? Essa está inteirando a 7ª semana que nós estamos com a Casa de Paz, né? 7 ministrações diferentes. E a cada semana o Senhor, Ele trouxe uma palavra de refrigério, trouxe uma palavra de ânimo, trouxe uma palavra de direção, né, dando um direcionamento para as nossas vidas, para a nossa casa, para o nosso casamento. E eu queria compartilhar aqui um pouco, fazendo, né, recapitulando tudo aquilo que nós vivemos aqui a cada semana. Na primeira semana que nós tivemos a Casa de Paz, nós falamos sobre um trabalhador, um carcereiro, que estava ali tomando conta, né, dos presos ali, juntamente um desses presos era Paulo e Silas. E no meio da noite, quando Paulo e Silas estavam louvando, acontece, né, um terremoto, um estrondo, e as cadeias caem. As cadeias são derrubadas. Por que eu estou dizendo isso, querido? E estou trazendo essa reflexão, recapitulando tudo aquilo que a gente viveu aqui. Porque, queridos, para falar de estar no centro da vontade de Deus, é algo que, para a gente entender isso, quando nós priorizamos, né? Quando nós colocamos as nossas vidas dispostas, disponíveis, nós estamos querendo estar no centro da vontade de Deus, sempre surge dificuldades, sempre surge
problemas, situações para tentar nos desviar deste propósito. E hoje eu e minha esposa, para quem não conhece, né? Oi, essa linda mulher que está ao meu lado, nós temos juntos aí mais de 20 anos, juntos de casado, mais de 12 anos de casado. Nós estaremos compartilhando sobre o que é estar no centro da vontade de Deus. E para dar a introdução desse o que é estar no centro da vontade de Deus, nós precisamos voltar e rever um pouco de cada uma dessas mensagens. A primeira mensagem então foi sobre esse carcereiro, esse homem que trabalhava ali na prisão e tomava conta dos presos. Inclusive Paulo e Silas estavam presos nessa ocasião. E a dificuldade que tentou paralisar aquele carcereiro para estar no centro da vontade de Deus foi o medo. O medo de que com as cadeias que caíram, com as barreiras que foram quebradas ali com aquele terremoto, todos os presos tivessem fugido. Então, imediatamente quando ele acorda durante a noite e vê que todas as grades estavam no chão, o pensamento dele foi: eu preciso me matar, porque naquela época, se um dos presos fugisse, quem pagava a pena era o carcereiro. O carcereiro ele era morto no lugar daquele que fugiu. Então quando ele acorda ali no meio da noite com o estrondo, com as grades caindo, tudo arrebentando ali, a primeira coisa que vem na mente dele é o medo. Tentou paralisar ele, porque se um preso tivesse fugido, não teria solução para ele. Ele preferia se matar do que deixar que fosse morto por outra pessoa. Então, para estar no centro da vontade de Deus, aquele carcereiro, tentou paralisar aquele carcereiro para estar no centro da vontade de Deus foi o medo. Mas nós vimos durante a história que Paulo e Silas levanta e fala com ele: ei, estamos todos aqui. Não precisa ter medo, não precisa ficar com medo, porque nós estamos aqui. E a história relata que ele e a sua casa foram salvos. Na segunda semana, nós ouvimos e compartilhamos aqui a história de Raabe, né? Raabe e sua família. O que foi a dificuldade que Raabe e sua família passou, né, para não alcançar o que tentou paralisar Raabe e sua família de não estar no centro da vontade de Deus? Foi porque Raabe era uma prostituta. A família de Raabe estava sujeita à morte porque a cidade de Jericó seria tomada. A cidade de Jericó seria tomada pelo povo de Israel. Então iria ser derrubado todas as barreiras, o muro de Jericó iria cair e eles moravam justamente no muro. Mas ali o Senhor envia homens e ela faz uma aliança com o povo de Deus. Mas o medo, a insegurança, o julgamento das pessoas saberem que ela é uma prostituta e ela se julgar que não seria digna de estar no meio do povo de Deus por ser uma prostituta. Isso tentou paralisar Raabe de estar no centro da vontade de Deus. Talvez isso aconteça com você. Os julgamentos externos, os julgamentos das pessoas à sua volta, tenta te paralisar, tenta te bloquear, te julgando, tentando te culpar, para que você não esteja no centro da vontade de Deus. Na terceira semana, nós ouvimos e compartilhamos sobre a história de duas viúvas, né? Uma viúva que estava com problema em casa por falta de alimento, e a outra viúva que estava sendo
cobrada pelos credores do marido falecido e queria tomar os seus filhos como forma de pagamento. E ali o Senhor envia um profeta e esse profeta direciona aquelas duas viúvas a fazer algo direcionado por Deus. E nessa história, nessas duas histórias, o que tenta paralisar, qual é a dificuldade que elas têm? É que não se cumprisse o propósito de Deus na vida delas. Talvez isso aconteça conosco, né, amor? Verdade. Às vezes isso acontece comigo, às vezes isso acontece dentro de casa, gente. A gente vem no pensamento, vem na nossa memória possibilidades de Deus não cumprir o propósito dele na nossa vida. E aí a falta de alimento que aquela viúva específica, ela não tinha o que comer no dia seguinte, mas ela obedece uma direção que o profeta enviado por Deus dá a ela. E ali a Bíblia relata que ela tem a sua despensa toda restituída, né? Alimentos ela come e ainda serve a sua família por muitos e muitos dias. E a outra viúva, ela tem a direção de um outro profeta para entrar para dentro da sua casa, fechar a sua porta e ir despejando o azeite em vasilhas vazias. E a hora que não tivesse mais vasilha, o azeite iria cessar, ela iria vender aquele azeite, iria pagar a dívida que o marido tinha com os credores e o restante ela iria sobreviver com aquele valor. Queridos, entenda que quando decidimos estar no centro da vontade de Deus, vem várias dificuldades, vem várias coisas tentando nos impedir de estar ali, de querer prosseguir, de querer avançar. Mas cabe a nós, cabe a mim e a você, decidir prosseguir, perseverar. Perseverança em tempo de caos é a chave de alcançarmos o objetivo ou o sucesso. Não adianta querermos ficarmos desorientados ou então deixarmos, nos levar pela situação de caos, porque isso vai só afetar a nossa mente, o nosso dia a dia, dentro de casa. Então persevere, alimente a sua mente de coisas boas, de coisas que vão te levar adiante. Na quarta semana nós vimos a história de um rapaz, de um jovem, que doou ali 5 pães e 2 peixes. Queridos, essa história eu gosto muito dela porque esse menino, esse jovem, ele simplesmente chega e fala assim: gente, está aqui 5 pães e 2 peixes, é o que eu tenho. Mas eu vejo que o medo ali, a dificuldade que tenta paralisar aquele jovem de alcançar e estar no centro da vontade de Deus, é pensar o seguinte: que diferença vai fazer 5 pães e 2 peixes para essa multidão? Que diferença faz? E é interessante que essa passagem também nos lembra do quanto faz a diferença da gente doar. Às vezes uma roupa, agora nesse tempo de frio, guarda-roupa não sente frio, né, gente? Então você pega uma blusa que a gente tem 1 ano que eu não uso a blusa. Por que eu não posso fazer essa doação? Às vezes numa igreja, às vezes você não está indo na igreja, mas para um lugar que você sabe que está precisando. Esse versículo me lembra muito disso, assim, de tirar algo da gente, que aqui está falando que o menino tinha um pão dele, algo que era dele. Ele não precisava ter dado, ele deu porque Deus tocou no coração dele. Então muitas vezes Deus toca no nosso coração e a gente não quer dar. Porque é pouco, porque é pequeno, porque não é tão legal assim de doar, não está muito novo, mas faz uma diferença enorme, né, amor? E isso, aquele jovem, ele participa, a Bíblia relata que ele se torna um cooperador daquele milagre. Isso é estar no centro da vontade de Deus. Isso também é estar diante do Senhor fazendo a vontade dele.
porque aquele jovem, ele se abstém de se alimentar, mesmo vendo aquela multidão, porque a Bíblia relata, né, posterior ali, que mais de 5.000 pessoas, mais de 5.000 homens se alimentaram, fora mulheres e crianças. Então aquele jovem ali dá o seu alimento em cooperação e participa de um grande milagre. Então eu vejo que o que tentou paralisar ele foi o medo de achar que o pouco dele não poderia ajudar. Talvez assim acontece também na sua casa. Talvez você pense que o pouco que você mudar não vai mudar o seu ambiente. Talvez você pense que o pouco que você fizer diferente, postura diferente, não vai transformar o ambiente da sua casa. E isso tenta paralisar de você e a sua casa estar no centro da vontade de Deus. Na quinta semana, nós vimos a história de Jairo. Jairo é um chefe da sinagoga, né? Jairo é um chefe ali de estado, vamos dizer assim, um cara importante. E a filha dele está passando por uma doença, está muito ruim, enferma. E a Bíblia relata que Jairo vai atrás de Jesus para procurar Jesus, para Jesus ir até a casa dele para poder orar por aquela criança, para levar a cura para aquela criança. E o que tenta paralisar Jairo de estar no centro da vontade de Deus? São mensageiros. Queridos, entenda isso, essa parte aqui, eu gostei demais dessa ministração da quinta semana, porque muitas vezes, ou na sua maioria das vezes, nós encontramos pessoas no caminho mais dispostas a nos dar direções erradas e ruins do que nos apoiar e nos ajudar a chegar ao objetivo. Assim foi com Jairo. O que tentou paralisar Jairo de alcançar, de estar no centro da vontade de Deus, foi mensageiros que chegam quando ele já estava indo com Jesus e chega e fala assim: Jairo, deixa o mestre quieto, não perturbe ele, porque a sua filha já morreu. Mas Jesus dá uma direção. Jesus dá uma palavra para Jairo: apenas confie, creia somente. Queridos, isso acontece no nosso dia a dia. Várias e várias pessoas tentam nos levar e nos dar direções erradas, fazendo com que possamos colocar na nossa mente que Deus não vai cumprir o propósito dele. Verdade. Mas aqui eu tiro de lição: ouça apenas a voz do Senhor, ouça apenas a direção do Senhor, ouça pessoas que te impulsionam a alcançar aquilo que você precisa. Jairo perseverou e seguiu a orientação de Jesus, confiou, e Jairo viu o milagre dele, que foi a cura da sua filha. Talita, Jesus vai até a casa de Jairo e ressuscita Talita, porque quando Jesus chega, ele fala com todos que estão ali: ela apenas dorme. E Jairo e sua esposa creu nessa palavra. E assim somos nós, precisamos de crer na palavra do Senhor. Isso é estar no centro da vontade de Deus, crer que Ele está no controle de tudo isso que está acontecendo. Ele não perdeu o controle sobre a sua criação. E na última semana, na semana passada, nós já vamos entrar, definitivamente aí no estudo, mas na semana passada nós falamos sobre 10 leprosos, 10 homens que estavam isolados, 10 homens que estavam afastados do convívio social por ter lepra. E a lepra naquela época era considerada uma doença incurável. O povo ali via a lepra como uma doença que não tinha cura. Então eles tinham uma regra de isolar essas pessoas que tinham lepra, afastadas da aldeia ou alocadas em montanhas, fora do convívio de todos. E ali a dificuldade que tenta paralisar aqueles homens de estar no centro da vontade de Deus é justamente isso.
a tradição é que eles não podiam ter contato com ninguém, mas eles ouviram que Jesus estava passando no caminho por eles. Queridos, e ali eles têm uma atitude de clamar ao Mestre por cura, clamar ao Mestre pela libertação daquela lepra na vida deles. E o que tentou paralisar? Justamente a tradição. O que tentou paralisar? A religiosidade. Muitas das vezes a religiosidade nos paralisa, porque nós achamos que Deus está tão longe da gente que nós não somos dignos de pedir perdão, de se achegar a Ele, de olhar para Deus e falar assim: Deus, eu tô em pecado, eu preciso do seu perdão. Porque nós imaginamos Deus, um Deus severo, um Deus que está ali só para nos culpar, só para nos apontar, e Deus não faz isso. Isso quem faz é Satanás. Deus está ali para te amar. Amém. A própria Bíblia diz que Ele nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqueles 10 leprosos foram curados. E um deles, ainda além de ser curado, pôde ter a sua salvação eterna, porque voltou para agradecer, voltou para reconhecer que Jesus, através do seu Filho, Deus, através do seu Filho Jesus, curou aqueles 10 leprosos. Amém. Isso, querida, é estar no centro da vontade de Deus. Isso é fazer a vontade de Deus. Por isso ele deixou uma oração para todos nós, que, se você puder abrir, está lá em Mateus capítulo 6, a partir do verso de número 9, é a oração que Jesus nos ensinou a fazer. Uma oração muito conhecida, como todas as histórias que nós vimos aqui, que é a oração do Pai Nosso. E no verso 10 ele diz o seguinte: venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como você faz no céu. Isso, querido, é que nós queremos trazer aqui nessa noite. Nós vamos falar um pouco sobre essa vontade, né, de estar no centro da vontade de Deus. Quando perseveramos em meio ao caos, a recompensa que recebemos do Senhor nem se compara com as dificuldades que passamos. Cada história que vimos aqui, vimos como é bom estar no centro da vontade de Deus, porque sempre aonde Deus entra, Ele transforma o ambiente. Sempre aonde que você abre a porta para Deus entrar, ali haverá transformação. Não é isso, esposa? Amém. Gente, antes de começar, para quem me conhece sabe que eu tenho vergonha, não gosto de falar nem no telefone. Então, para viver a vontade de Deus, a gente tem que ser submissa, né? Então eu separei um pequeno texto da Bíblia que eu amo demais, que eu quero dividir com vocês, que está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10 e 11. Como dizem as Escrituras, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la. Primeiro eu quero falar um pouquinho de mim, né? Esses últimos tempos que a gente tem vivido, eu tenho buscado viver no centro da vontade de Deus, buscando essa paz, e esse versículo resume muito isso. Ele me ensina 4 pontos assim que eu fico maravilhada. É tão simples e tão prático a gente tentar viver isso todos os dias. O primeiro: guarde sua língua do mal. Pensar, né, gente, antes de falar aquilo que desce para a boca, a gente precisa primeiro ver se realmente é isso, se eu preciso realmente falar aquilo, a magoar aquela pessoa, ou até mesmo um comentário no WhatsApp, ou no Facebook, no Instagram. O segundo ponto: afastar do mal. Como que a gente afasta do mal?
Às vezes a gente está ali na televisão, né? Por alguns minutos a gente está passando e vê tanta coisa desnecessária, coisas que a gente não precisa assistir. Então correr mesmo, afastar, sair da onde você estiver. Às vezes um comentário desnecessário com amizade, rir de alguma coisa para quem está trabalhando, está ali no trabalho, você dá força para a pessoa. Então afaste-se do mal. No terceiro, faça o bem. Né? Esse versículo é bem claro, fazer o bem. Como fazer o bem dentro de casa, ou até mesmo impossibilitar de fazer tantas coisas, né? Para quem estava envolvido na igreja, para quem podia sair, fazer tantas coisas, mas a gente pode orar, né? A gente pode orar. A Bíblia fala que a oração vai aonde a gente não pode ir. Então orar também é fazer o bem. Às vezes de madrugada o Espírito Santo me incomoda tanto a lembrar de uma pessoa, não tem como nem ligar, né, nesse horário, mas eu posso orar, eu posso pedir a Deus para alcançar essa pessoa. Então isso é fazer o bem, e fazer isso tudo nos coloca no centro da vontade de Deus, né? Eu assisti esse fim de semana um filme, não sei se vocês já viram, Em Seus Passos, o que faria Jesus? E mais uma vez Deus me lembrou da gente pensar o que Jesus faria. Dentro do quarto, às vezes no domingo não tem nada para fazer, a gente está morando agora na praia e a gente não pode ir na praia, a gente não pode fazer uma caminhada, a gente não pode dar um passeio. Então, o que faria Jesus? Ficaria num quarto murmurando, xingando, reclamando? Não, às vezes a gente joga uno, às vezes a gente ri, a gente canta. Então tem tantas coisas que Deus nos leva a pensar. Se eu tiver oportunidade, assista esse filme. É a história de um pastor que aconteceu uma tragédia. Não vou falar muito, senão você não vai querer assistir. E assim, ele tudo moveu, né, para que ele pensasse como Jesus faria naquele momento. E eu achei fantástico, porque a gente tem vivido isso hoje, né? Tantas coisas ruins, mas a gente pode pensar o tempo todo o que Jesus faria. E por fim, buscar a paz. Aqui no finalzinho do versículo fala: afasta-se do mal, faça o bem, procure a paz e faça tudo para alcançá-la. O que está falando para eu buscar? Quando eu vou buscar alguma coisa, a gente como mãe sempre lembra: eu vou buscar a minha filha na escola, eu vou comprar ou eu vou buscar algum alimento no supermercado. O que é isso? Eu preciso parar, eu preciso trocar de roupa, às vezes eu estou de pijama, eu preciso pegar alguma coisa, eu preciso colocar uma máscara agora, eu preciso buscar, eu preciso sair da minha zona de conforto e ir atrás, ir fazer alguma coisa. Então a paz nada mais é do que isso. Tudo isso que a gente viu nessas 6 semanas, tentando trazer para cá, como que eu faço para me ter uma casa de paz? E hoje trazendo para viver uma vida no centro, né, no topo, ali onde Deus quer que você esteja, no centro da vontade de Deus. Como que é fazer isso tudo? Eu creio que esse versículo resume muito isso, porque a gente passa a guardar a língua do mal, a não fazer o mal, a afastar do mal, a fazer o bem, que é o contrário, e a buscar a paz. Mas como que eu vou conseguir isso tudo? Como que eu vou fazer para me ter essa vida no centro da vontade de Deus? Como eu vou conseguir essa paz? Porque o mundo está em guerra, a gente só vê notícias ruins. Primeira coisa, você precisa conhecer o autor dela. Qual é o autor da paz? Vamos fazer uma retrospectiva. Mas eu já sou cristã há muitos anos. Mas eu conheço Jesus. Gente, tem muito cristão que está desesperado. Quando Jesus fala da paz, ele fala da paz que ninguém entende. Como que é isso? Se o mundo está em guerra, eu estou em paz. Se tudo desmorona, eu estou em paz. É essa paz. Como que você vai entender? Existe alguma coisinha que eu posso fazer? Algum curso? Ou então alguma dica que você pode me dar? Existe sim. Essa dica se chama Bíblia. Vai atrás dela. Vai atrás da paz. Não perca a oportunidade de estar ali conhecendo o autor. Como eu vou viver na vontade de Deus? Como eu vou viver no centro, fazendo aquilo que Deus quer de mim? Primeiramente, esse básico, porque para mim esse versículo é de tudo um pouco.
Porque se eu sou uma pessoa que não transmito essa paz, eu não consigo. Eu não consigo até mesmo falar dela. Então eu preciso conhecer o autor da paz. Preciso praticar isso tudo que eu falei. E eu queria também deixar uma dicasinha para vocês. Que são alguns hábitos que às vezes a gente passa despercebido e a gente não faz. Que é, se você não lê a Bíblia, como eu já falei, leia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você só vai ser liberto, você só vai viver a vontade de Deus com essa paz que nós estamos falando, se você conhecer o autor da paz. Segundo, se você não louvar a Deus, se você não tem esse hábito, louve. Se você não gosta ou não sabe cantar, escute. Se você não tem alguém que te inspire, eu acho isso, assim, eu criei isso pra mim como um hábito mesmo, ter uma pessoa pra me inspirar, porque isso me impulsiona, isso me encoraja, isso me faz querer ser melhor todos os dias. E por último, se você não consegue ser melhor a cada dia, passe a pelo menos tentar. É um desafio que eu coloquei pra mim, e que em nome de Jesus eu quero que você também coloque depois dessas semanas que a gente teve, que a gente aprendeu, que a gente teve tantos exemplos de como viver uma vida de paz, de como correr atrás dessa paz. Siga isso, que eu creio em nome de Jesus que vai facilitar a sua vida. Amém? Gente, só para frisar aqui, para também não vocês entenderem. Quando diz aqui uma pessoa para você se inspirar, é uma pessoa que você admira de forma a conduta dessa pessoa, né? Ela tem uma palavra, ela te encoraja, ela te leva a estar mais próximo do Senhor. Para você não confundir admiração, né, com idolatria. Sim. Admiração com aquela pessoa que vai te inspirar para fazer as coisas só se aquela pessoa fizer. Não é isso. Mas é uma pessoa que tenha uma vida, leva uma vida conjugal, uma vida familiar íntegra, né? Uma vida de respeito, uma vida de honra. É esse tipo de pessoa. Tá? Nós aqui não queremos colocar um padrão de pessoas que você quer seguir, mas tenha pessoas que te encorajam a quebrar os seus medos, te encorajam a estar no centro da vontade de Deus, seja homem, seja mulher, seja seu pai, seja sua mãe, não sei quem, mas pessoas que realmente você vê que tem um perfil de conduta que você gostaria de ter e falar assim, nossa, eu me espelho naquele casamento daquela família. Não é que você tem inveja, não. Você se espelha para que a sua família, a sua casa seja como aquele casal. E não só isso, né, amor? Mas a questão da gente também querer... Por que essa inspiração ter uma pessoa? Porque muitas das vezes a gente se pega pensando assim, ai, mas eu não tô com vontade de fazer nada. Ai, mas eu não queria... Às vezes você tá mexendo no celular por mexer. Ai, você tá vendo por fazer, você tá lendo a Bíblia, eu tô lendo só porque, não tem nada pra me fazer, eu vou ler um livro. Não, quando a gente tem alguém que a gente admira, é lógico, gente, que você não vai pegar uma blogueira que canta um funk, nada contra, mas o que a gente tá falando é do centro da vontade de Deus, me entenda. A gente sabe que hoje em dia o que nos dá a paz, aquilo que enche o nosso coração de alegria, é ver pessoas brilhando, lógico, pessoas crescendo, mas a gente também inspira, olhando aquelas pessoas, a gente quer também um pouquinho daquilo. Nossa, mas que amor por Jesus é esse? Eu quero ser parecida. É isso que meu marido tá falando, essa questão de não idolatrar a pessoa. Você acorda, você vê a pessoa, né? Instagram o dia inteiro. Não é nada disso. Entenda o que eu quero dizer. É alguém para te tirar da onde você tá, dessa zona de conforto. Amém? Vou deixar meu marido continuar porque as horas estão voando ali, amor. Queridos, pra gente foi assim algo espetacular fazer essa Casa de Paz online. É algo novo, é algo diferente.
né? Normalmente a Casa de Paz nós fazemos ela presencial, né? Junto com as famílias, dentro da casa da pessoa. E fazer isso online, me parece, eu sinto o que verdadeiramente é o distanciamento social. Parece que a gente está invadindo, né? É, porque a gente, quem nos conhece sabe que a gente ama ajudar. A gente ama compartilhar aquilo que o Senhor já fez na nossa vida, continua fazendo e nós cremos que ainda vai fazer. E a poder ajudar a restaurar casamentos, poder ajudar a restaurar relacionamento de pais com filhos, restaurar a dignidade da pessoa. E isso foi um projeto inovador para a gente, algo novo que, né, não, vamos dizer assim, a gente nunca tinha experimentado, estar de longe com as pessoas. Mas nós cremos que as mensagens que foram, né, faladas aqui, ministradas aqui, ela pode e alcançou muitas pessoas que talvez a gente não alcançaria presencial. A internet, ela nos ajuda a isso, né? Fazer com que o conteúdo chegue a pessoas que talvez eu não teria acesso, minha esposa não teria acesso, por questões talvez até geográficas de distância, mas talvez por a pessoa se sentir envergonhada de receber pessoas na sua casa e compartilhar situações de problemas no relacionamento. Então, que essas mensagens que estão salvas lá no YouTube você possa compartilhar, né, com quem você quiser. Está lá disponível, está lá no público para qualquer um ir lá ouvir, compartilhar, assistir, rever, mas que realmente seja um direcionamento do Senhor para a sua vida, para que haja paz na sua casa. Em tempos de caos, nós precisamos trazer paz para dentro daquele lugar que a gente tem o conforto da nossa casa. Aquele lugar onde que está esposo, filhos, pais, né? Onde você sente segurança, aonde Deus ama estar, que eu já falei aqui várias e várias semanas, Deus ama estar dentro da sua casa, Deus ama estar no ambiente da casa, porque muito das coisas que Ele fez, muito dos milagres que Ele fez, foi dentro de uma casa. Ele estava dentro de um ambiente familiar. Vários e vários milagres. E Ele mesmo deixa uma instrução para quando você quer atrair a presença dEle. Ele não fala para você ir num monte. Ele não fala para você ir na rua. Ele fala para você entrar para dentro do seu quarto e fechar a porta. Entrar para dentro do quarto, eu só conheço o quarto dentro de casa, dentro de um ambiente familiar. Então ali Ele vai te ouvir no secreto. Isso, querido, de atrair a presença de Jesus, faz com que você esteja no centro da vontade de Deus. E eu gosto de frisar isso aqui, que eu falei na semana passada sobre isso, porque aqueles leprosos estavam no caminho da cura. Queridos, e o caminho da cura, o caminho da libertação, o caminho da paz, só existe um caminho. Se chama Jesus Cristo. E Ele deixou esse versículo para nos ensinar que Ele é o caminho. Não há outro caminho, somente Ele. Você quer paz na sua casa, no seu casamento, na sua empresa, aonde você estiver, busque a Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E para a gente continuar aqui, queridos, tem um versículo lá, se você puder abrir, lá em Romanos 8, 31 e o verso 32, que ele diz assim: o que podemos dizer de coisas tão magníficas como estas? Se Deus está do nosso lado, quem é que pode estar contra nós? Visto que Ele não poupou, entenda isso,
visto que ele não poupou nem o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Queridos, isso está na sua Bíblia. No verso de número 32, ele se entregou por todos nós. Não foi só para o Kleber, ou para a Paula, ou para fulano, ou para Beltrano. Não, por todos nós. Amém. Todos nós. Será que certamente, olha só, será que certamente não nos dará e de graça todas as coisas? O amor de Deus para a minha vida e para a sua vida, querido, é de graça. É free, é 0800, não paga nada. Certamente, é certo, é fato que Ele nos ama, é fato que Ele te ama. Independente da situação que você esteja vivendo, Ele te ama. Independente daquilo que você fez e que você tem feito até hoje na sua vida, Ele te ama. E o que Ele mais quer é que você esteja no centro da vontade dEle. O que Ele mais quer é que você se volte para Ele. É que você que quis criar o seu próprio caminho, volte para o único caminho que existe. Não é tarde para isso. É interessante, né, amor, que agora, nesse tempo de pandemia que a gente tem vivido, às vezes a gente quer que Deus fale tanta coisa e Deus simplesmente quer que a gente pare. Na verdade, Deus está falando, Deus está tratando, né? Deus quer trazer essa paz que a gente busca tanto. E o centro da vontade de Deus nesse momento para nós, né? Às vezes nós mulheres, não sei, Deus vai tratar cada um de uma forma diferente, mas é parar, é ouvir, é simplesmente ouvir. Ah, mas só isso eu preciso ouvir de Deus. Deus quer que você ouça, é simplesmente parar e ouvir. E tem algo bem interessante nesse ouvir. Talvez você não está conseguindo ouvir a voz de Deus. Peça a Ele que levante pessoas que te inspire. Pessoas que vai trazer uma palavra direcionada de Deus para te colocar no caminho de novo. Amém. Pessoas que talvez você nem imaginaria que pudesse levar essa palavra. Mas essa pessoa vai te despertar, não por ela, mas porque Deus enviou ela para que pudesse falar a você e você se desperte para voltar para o caminho, o único caminho. Entenda isso. Querido, em todas as histórias que ouvimos, a cada semana, por mais difícil que era o cenário, ou por mais difícil que estava a situação ali, que eles estavam vivendo, que estava passando, no momento em que elas se abriram para Jesus, todos os momentos que elas entenderam o direcionamento e abriram as portas do coração, da vida para Jesus, aconteceu o milagre. Vida foi salva, família foi liberta, dignidade foi restaurada, vida foi curada, alimento foi multiplicado, vida financeira foi restaurada, a paz passou a reinar naquele lugar. Basta você se abrir, estar disponível para que o Senhor entre na sua casa, para que a paz esteja ali. Não perca o foco. Não perca o foco que o Senhor já fez na sua vida até hoje. Não deixe, não desperdice, não deixe ir por ralo, por água abaixo, aquilo que você já fez de mudança nessas semanas. Talvez você ache que foi pouco. Continue, persevere, permaneça.
Não desanime, querido. Pessoas vão tentar te desanimar, pessoas vão te mostrar talvez que não valeu de nada, mas não dê ouvidos. Eu coloquei assim, não preserve os seus ouvidos de críticas sem fundamento. Preserve o seu ouvido, tampa, para que você possa, passo a passo, degrau a degrau, ser uma pessoa melhor, ter um casamento melhor, ter uma casa melhor. Mesmo em tempos de caos, o Senhor ama abençoar as nossas vidas, ama abençoar nossas famílias. E eu queria encerrar falando que quando você está no centro da vontade de Deus, por mais que as coisas estão acontecendo lá fora, está um caos. Por mais que a situação esteja complicada e você não tem visto a luz no fim do túnel, queridos, a bênção, a prosperidade, as coisas que o Senhor faz sobre a sua vida são muito maiores do que as dificuldades que você tem passado, ou do que as dificuldades que você tem enfrentado. Sabe o que chama isso? Fé. Fé. Fé é crer nas coisas que os seus olhos não estão vendo, mas ter a certeza que o Pai, Ele vai te abençoar. Fé é você pisar sem saber que tem um chão ali, mas que Ele irá colocar. Fé é crer que isso tudo que nós estamos vivendo vai passar. Vai passar. Talvez você tenha enfrentado um desemprego, talvez você tenha enfrentado uma perca de um familiar, talvez você tenha enfrentado uma doença, não sei, querido. Não sei, mas eu oro para que o Senhor te alcance aonde você estiver nesse momento. Aonde essa mensagem estiver sendo ouvida, assistida, que você possa ser tocado pelo Senhor e Ele te traga o conforto, te traga a prosperidade, te traga o refrigério, te traga, querido, aquilo, o ânimo para enxergar que Ele está te dando uma nova oportunidade, uma nova chance. É isso que eu oro no nome de Jesus, querido, porque eu sei que é complicado, eu sei que é difícil, eu sei que os boletos continuam chegando, as despesas continuam chegando, mas Deus, Ele é fiel com os seus filhos. Amém. Quando você se abre para Ele. E nós queríamos fazer algo aqui nessa noite para a gente encerrar esse estar no centro da vontade de Deus e encerrar com chave de ouro esse projeto da Casa de Paz. Essa nossa última ministração, em breve, não sei quando nós faremos novamente, mas cremos que em breve nós vamos ver outro projeto, alguma coisa para alcançar a vida das pessoas nesse distanciamento social. E nós queríamos que, se você puder, você reúna a sua família, aonde vocês estiverem. Nós vamos estar aqui reunidos, com essa princesa, para quem não conhece, essa nossa filha, Giovana. E nós queríamos nesse momento como família, querido, que se você puder estar próximo aos seus pais, à sua esposa, ao seu marido, você reúna eles, que nós gostaríamos como família orar pela sua casa, orar pela sua vida. Amém. E realmente abençoar através da direção que Deus nos deu, que é compartilhar da palavra dele, compartilhar do amor dele, porque o amor dele é infinito.
Ele Amém. não escolhe quem Ele vai amar, porque Ele nos amou primeiro. Todos nós. Amém? Feche seus olhos aonde você estiver. Nós gostaríamos de fazer uma oração para que possamos encerrar essa casa de paz. Senhor Pai, muito obrigado, Jesus, por essa noite, por esse dia. Amém, Jesus. Ó Deus, que nesse momento que nós estamos aqui como família, Deus, reunidos no Teu nome, que o Senhor possa alcançar a vida de cada pessoa, Pai. Cada vida que está assistindo essa ministração, cada vida que participou conosco aqui nessa noite, Pai. Ó Deus, que em nome de Jesus, Pai, a Sua bênção alcança cada uma dessas vidas. Amém. O Teu refrigério alcance essas famílias. Ó Deus, onde houve perda, que o Senhor leve a restituição, Pai. Amém. Aonde houve dor, que o Senhor leve a alegria, Pai. Amém. Ó Deus, em nome de Jesus, aonde há casamentos, Pai, que estejam feridos, magoados, Pai. Amém. Ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor leve a reconciliação. Em nome de Jesus, Pai, aonde há um filho, uma filha que não está, Deus, conversando com seus pais, Verdade. ou que está afastado da sua casa, Pai. Ó Deus, que nessa noite eles possam haver a reconciliação, Amém. a restauração desse lar, Pai. Verdade. Em nome de Jesus, Pai, que cada vida que ouvir essa mensagem, cada vida, Senhor, que assistir essa mensagem, Amém. ela possa se sentir tocada pelo Senhor, Verdade, Deus. pelo Teu amor, pela Tua fidelidade. Em nome de Nós, Jesus. como família, Pai, nós abençoamos cada um, Em nome de em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Nós gostaríamos muito de agradecer por esse momento, né, por essas semanas que nós passamos juntos. Espero rever vocês em breve e oramos para que o Senhor realmente venha eliminar e exterminar esse vírus o quanto antes, em nome de Jesus. Querem deixar algo? Um Falar beijo pra algo? Mirlane lá. Muito obrigado a cada um que participou aí, tá? Mirlane, quem que tá ali? Deixa eu ver, Mirlane de novo, amo vocês. Gente, um abraço a todos que estiveram conosco. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Até a próxima aí, né? E orem por nós também. Quem mais? Quem mais que tá lá? O Tiago, família. Olha, Deus abençoe. Não tô vendo. Não consigo ver, Nada. não. Gente, nós somos ceguinhos, nós não estamos Não, é porque eu estou enxergando. muito longe. Ah, Estamos sem óculos. família linda, obrigado. Deus abençoe. gente. Gente, um abração então. Fiquem com Deus, tá? Até breve. Que o Senhor realmente venha trazer paz sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida.